Salve, salve, nação tricolor! Sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal chamado Tricolor. Confesso que eu estava devendo a vocês, já faz um bom tempo que eu não gravo vídeos, mas estou aqui de volta para falar a respeito de uma semana decisiva para o São Paulo Futebol Clube. Então sejam bem-vindos ao canal chamado Tricolor. Se você for novo por aqui, deixa a sua inscrição, deixa o seu like, o seu comentário e depois compartilhe esse vídeo, beleza, rapaziada? Tamo junto aí, vamos falar a respeito de São Paulo Futebol Clube. É uma semana extremamente decisiva para o São Paulo. Eu acredito que todos nós, a torcida, está extremamente ansiosa para o confronto da Copa do Brasil, que acontecerá agora no domingo, dia 17, às 16 horas, lá contra o Flamengo, lá em pleno estádio do Maracanã. E algumas lições, eu acredito, que nós devemos aprender, nós, São Paulo Futebol Clube, enquanto torcida, eu gostaria de trazer aqui nesse vídeo, beleza? Eu peço que você assista até o final do vídeo, eu tenho certeza que você vai achar bem interessante algumas coisas que eu tirei de lição para nós, torcedores, e para o São Paulo Futebol Clube. E quero começar dizendo que o São Paulo precisa fazer receitas chegando nas finais dos campeonatos e, se possível, a gente precisa ganhar campeonatos. Nós temos passado aí, estamos chegando próximo dessa final, como eu comecei falando no vídeo. E ano passado nós já vimos o São Paulo que chegou em duas finais, uma no Paulistão contra o Palmeiras e outra contra a equipe do Independente Del Valle. E infelizmente perdemos os dois torneios. Porém, algumas coisas devem ficar de lição para a gente, para nós torcedores e para o clube, o São Paulo Futebol Clube. Nós precisamos aprender, a diretoria precisa aprender que nós temos que chegar em finais. Quanto mais nós chegarmos em finais, muda-se o planejamento da temporada. Começa-se a criar uma nova mentalidade, uma mentalidade vencedora de chegar em finais e de se gerar receita com essas finais. É importantíssimo que essa diretoria entenda do que as metas esportivas elas precisam ser à altura do São Paulo Futebol Clube. Para isso, todo o trabalho da diretoria e dos diversos departamentos dentro do São Paulo Futebol Clube devem ser voltados para o São Paulo chegar o mais longe possível em todos os campeonatos, chegar em finais. É verdade que o nosso elenco do São Paulo, a gente não consegue disputar os 3 campeonatos, mas minimamente nós precisamos chegar o mais longe possível dentro de campeonatos no qual o São Paulo for disputar. E para isso é importante a diretoria fazer um planejamento de futebol que seja condizente com o São Paulo Futebol Clube para que a gente possa chegar o mais longe possível. E esse ano nós estamos na final da Copa do Brasil e, se Deus quiser, iremos ganhar do Flamengo. Então, uma forma de gerar receita é chegar em finais. Por quê? Porque a renda da bilheteria será recorde. Esse é o planejamento da diretoria. A diretoria que já mudou, já alterou os valores dos ingressos, já espera uma venda, um recorde de arrecadação, um volume muito grande que vai superar, inclusive, o que foi contra o Corinthians, que foi no valor de 8,5 milhões de reais. O São Paulo está esperando que possa arrecadar algo em torno aí de 10 milhões para cima, com essa final contra o Flamengo, jogando em casa no Morumbi no dia 24 agora de setembro. Então, rapaziada, tá aí a receita. O planejamento é chegar nas finais. Chegando nas finais, as receitas aumentam, as premiações voltam a encher os cofres do São Paulo e as dívidas começam a ser sanadas, começam a ser pagas. As dívidas do São Paulo Futebol Clube, que, diga-se de passagem, não são poucas, né? E eu gostaria também de mencionar que muito foi se falado nessa semana, eu vi muitos canais do São Paulo Futebol Clube, da mídia independente ou mídia alternativa, falar a respeito da reforma do Morumbi, e digo que eles estão de parabéns pelos conteúdos, mas me faltou algo
nessas discussões todas a respeito da reforma do Morumbi. Por quê? Porque enquanto a gente fala daquilo que é noticiado, inclusive foi noticiado pelo próprio PVC, o jornalista PVC, aquilo que foi noticiado sobre a possível reforma do Morumbi, enquanto a gente está focado nisso, nós acabamos esquecendo de outras coisas. Nós vimos aí uma multidão enorme de torcedores sendo prejudicados na tentativa de comprar o seu ingresso. Nós vimos o número de sócio-torcedores dar um salto gigantesco pelas contratações de Rames Rodrigues e Lucas Moura. Porém, esse número novo de sócios-torcedores que aderiram ao plano de sócio-torcedor com um sócio-torcedor diamante, com todos os seus benefícios, foram em detrimento dos torcedores que sempre vêm apoiando o São Paulo Futebol Clube, seja na chuva ou no sol, seja em dia de semana, como numa segunda-feira, às 8, 8h30 da noite, enfim, em jogos muitas vezes menores, jogos inexpressivos, e esses torcedores precisavam ser beneficiados. Então que fique de lição para essa diretoria do São Paulo Futebol Clube, que está chefiada pelo Júlio Casares, que a bilheteria precisa mudar. A total retrocesso, que é como eu chamo, ela precisa ser mudada. Eu não sei se tem participação ali de gente interna do São Paulo com essa total retrocesso, mas precisa ser mudada urgentemente. Se nós queremos beneficiar os torcedores, precisa rever o plano de sócio-torcedor, um sócio-torcedor que beneficie aquele torcedor que é fiel ao São Paulo Futebol Clube, que acompanha o São Paulo Futebol Clube ao longo de toda a temporada e não simplesmente ao torcedor que também é bem-vindo, o torcedor que fez o seu plano diamante para assistir essas finais, mas isso precisa ser equalizado, isso precisa ser equilibrado e fica aí a lição para a diretoria, para todos aqueles torcedores. É verdade que não daria, pelo número de torcedores que existem do São Paulo Futebol Clube, de comportar todos esses torcedores dentro do estádio. Mas isso precisa ser revisto imediatamente pela diretoria. O torcedor comum que apoia o São Paulo ao longo de toda a temporada não pode ficar de lado, não pode ficar escanteado. Ele tem que ter, sim, um benefício nessa hora. Ele tem que ter uma troca do próprio São Paulo, da diretoria do São Paulo nessa hora. Ele precisa ter algo em retorno, porque afinal de contas o torcedor tem apoiado o São Paulo ao longo de toda a temporada, e não só nos momentos bons, mas também nos momentos ruins, algo que, diga-se de passagem, a torcida do São Paulo tem feito ao longo desses últimos anos, desses últimos 10 anos, tem apoiado o São Paulo em todos os momentos. Então fica aí uma lição para a diretoria de que tem que beneficiar não somente uma parte da torcida, a que paga mais caro, mas beneficiar o torcedor comum, aquele que está sempre ao lado do São Paulo Futebol Clube, seja nos momentos bons ou nos momentos ruins. Então, que mude-se essa empresa total retrocesso. Está na hora de mudar. Está na hora de colocar gente profissional lá. Volto a dizer, se tem gente interna do São Paulo que tem alguma participação com essa total retrocesso, que seja investigado, que seja apurado e que seja mudado essa empresa aí. Entendeu? Porque não dá mais para aceitar ver o torcedor comum ser prejudicado por uma empresa que, diga-se de passagem, tem gerado escândalos, tem atrasado muito da questão, não tem a transparência devida, tem atrasado na questão da venda de ingressos e o torcedor comum não tem sido beneficiado. Isso vale lembrar aqui também de dados vazados através dessa empresa que já aconteceu em outros momentos. Não sei agora, nesse cenário para a final de Copa do Brasil, mas dados de sócios torcedores foram vazados para outras questões. Então isso deveria ser apurado. Enquanto nós falamos ao longo dessa semana sobre reforma do Morumbi, foi esquecido de falar, talvez tenha sido falado num canal ou outro, mas tem que ser enfatizado muito mais isso.
a reforma do plano sócio-torcedor e a reforma também dessa empresa total retrocesso. Fica aqui a nota de repúdio do canal chamado Tricolor. Beleza, rapaziada? Quero destacar aqui um ponto também que é de suma importância. Falou-se ao longo dessa semana a respeito do jogador Gabriel Neves, da cor do cabelo do Gabriel Neves. Inclusive a respeito de ameaças ao Gabriel Neves. Eu quero dizer aqui, gente, isso não cabe mais. Não cabe mais. Não é possível que tenha torcedor, se é que pode se chamar de torcedor, que possa fazer ter esse tipo de atitude com um jogador que é nosso, que veste o manto tricolor. Não é possível que esse tipo de situação aconteça. Então eu quero dizer aí à diretoria do São Paulo que seja procurado, identificado essas pessoas que fizeram ameaças ao jogador Gabriel Neves e que seja judicializado isso. Porque não pode acontecer dentro do São Paulo Futebol Clube simplesmente porque o Gabriel Neves decidiu mudar a cor do seu cabelo, que não agradou. Ninguém vai agradar todo mundo. Basta ver o Jonathan Calleri, que está numa fase não tão boa, por problemas extracampo, e já tem torcedor pedindo que o Calleri até mesmo não jogue a final. Gente, eu não sei aonde esse torcedor está com a cabeça. Se o Gabriel Neves decidiu mudar a cor do seu cabelo, é problema dele. É decisão dele, é pessoal dele, não afetando dentro de campo, não afetando o São Paulo Futebol Clube. A vida é dele, a vida é extremamente dele, é do jogador, é algo pessoal do jogador, não interferindo dentro de campo, que diga-se de passagem, ainda não tem nada perdido. Ninguém sabe qual vai ser a escalação do Dorival Júnior, a gente sabe da preferência do Dorival Júnior com relação ao Alisson naquela posição, que em alguns jogos veio muito bem. Mas fica aí mais uma lição para o Dorival Júnior entender que os melhores números do São Paulo foram enquanto o Gabriel Neves esteve dentro de campo. Então o Alisson, que foi improvisado e pode contribuir muito com o São Paulo, pode ser utilizado, mas não como titular. Não como titular. Gabriel Neves é titular dessa posição e nós precisamos dos melhores jogadores para enfrentar o Flamengo. Não dá para entrar com um time com jogadores improvisados na posição do Dorival Júnior. Então, totalmente desnecessário, um número extremamente pequeno aí de torcedores fazendo esse tipo de situação para cima do Gabriel Neves. Fica aqui mais uma vez a minha nota de repúdio. Beleza, rapaziada? Vamos falar sobre o Brasileirão. O jogo contra o Internacional que acontecerá nessa quarta-feira. Ele está muito vinculado, ele pode servir de parâmetro, no meu olhar, de parâmetro para o jogo contra o Flamengo. Por quê? Primeiro, vai ser fora de casa. O primeiro jogo contra o São Paulo vai ser no Maracanã contra o Flamengo. Então fica aí, apesar de ser um outro campeonato, um campeonato de pontos corridos, e o jogo contra o Flamengo é mata-mata, o Dorival pode tirar muito da lição ou da estratégia que ele queira utilizar até mesmo contra o Flamengo. Porque nós iremos jogar fora de casa. Todos nós sabemos, nós torcedores são paulinos, que o São Paulo, pelo brasileiro, ainda não ganhou fora de casa. Ele é fundamental, ele é importantíssimo. É importantíssimo que o São Paulo ganhe esse jogo contra o Internacional, que também está focado na Libertadores. Se o São Paulo, por um lado, está focado na Copa do Brasil, por outro lado, o Internacional, que está abaixo do São Paulo no Brasileirão, está focado na Libertadores. Entendeu? Vai ter que entrar com força máxima. Tem que entrar com força máxima. Time grande tem riscos grandes. Tem riscos grandes. Então, Dorival, entra com a força máxima para os jogadores já ir se preparando para o jogo que acontecerá no Maracanã contra o Flamengo. Precisa, até por causa dessa pausa que teve aí nos jogos do São Paulo, para o jogador voltar a pegar aquele ritmo, né? Entrar de novo naquela pegada dos campeonatos e não entrar desconcentrado como entrou contra a LDU lá em Quito, no Equador. Então é importantíssimo escalação com força máxima, Dorival, para que eles voltem a entrar concentrados
e não cometa nenhum erro contra o Flamengo na casa do Flamengo. Vai ser importantíssimo, tanto pelo Campeonato Brasileiro, mas vai servir de parâmetro também para enfrentar o primeiro jogo fora de casa contra o Flamengo. E para terminar esse vídeo, eu gostaria de dizer para vocês que o jogo contra o Flamengo pela Copa do Brasil, a final, rapaziada, é um jogo de 180 minutos. 180 minutos. Então vai ser importantíssimo, fora isso que eu mencionei, contra um Internacional, foco total, concentração total. Dorival tem que entrar com um time. Caio Paulista está voltando. Graças a Deus o Caio Paulista está retornando. O Alisson não pode ser mantido naquela posição. Tem que entrar com o Gabriel Neves. E tem que montar um time, segundo aquilo que nós estamos vendo nos sites esportivos. O Dorival já está treinando o seu time para fazer marcação, pressão alta. É isso. São Paulo Futebol Clube não pode abdicar de jogar. Tem que ir para cima do Flamengo. Tem que entrar para cima do Flamengo. Tem que fazer marcação, pressão alta. Não pode deixar o Flamengo dentro da sua casa ter o controle de jogo, a posse de bola. Todos os sites que têm falado que o Dorival tem priorizado a questão tática, a questão da posse de bola, a questão agora da marcação, pressão alta, tem que fazer o seu jogo, o São Paulo Futebol Clube. Não pode abdicar de jogar contra o Flamengo fora de casa. Tem que ir para cima do Flamengo. Tem que ter... Existem as chamadas fases do jogo. As fases do jogo, durante o jogo, o Dorival Júnior vai poder corrigir o seu time, caso seja necessário. Mas o São Paulo, em hipótese alguma, pela grandeza que tem e pela importância desse confronto, pode deixar o Flamengo ao lado da sua torcida, pressionar o tempo todo o São Paulo dentro do seu campo. Então, para isso, é um jogo de 180 minutos. Mais uma coisa, contra o Corinthians, no jogo de volta no Morumbi, no segundo tempo, o Dorival Júnior sacou o Jonathan Calleri. Não pode fazer isso contra o Flamengo no primeiro jogo. Não pode fazer. Não pode atrair o Flamengo para dentro do nosso campo. Tem que manter o Jonathan Calleri. Se for retirar ele, que coloque um outro jogador que possa segurar ele. Mas nada de trazer o Flamengo para cima do São Paulo, Dorival Júnior. É a chance que nós temos de sermos campeão da Copa do Brasil pela primeira vez da nossa história. Erros não podem acontecer. Não podem acontecer erros. Já passamos das fases, erramos contra a LDU, que fica a lição, que fique o aprendizado, a falta de concentração dos jogadores. Tinha altitude, agora nós precisamos ter atitude. Atitude, marcação, pressão alta, posse de bola, controle do jogo, entender as fases do jogo, a hora de atacar, a hora de defender, a hora de contra-atacar, a hora de ter a posse de bola, o controle do jogo. E vamos passar do Flamengo. Vamos ganhar. Vamos manter no mínimo um empate contra o Flamengo na sua casa e no Morumbi, uma estratégia que acredito eu que o Dorival vai manter. E o São Paulo, se Deus quiser, vai sair vencedor, porque vai ser dentro de casa. Vai sair vencedor contra a equipe do Flamengo e vamos ver o São Paulo levantar esse título inédito na sua história, a da Copa do Brasil. Espero que vocês tenham ficado até o final desse vídeo, tenham gostado desse vídeo que eu fiz sobre uma semana decisiva do São Paulo. É importantíssimo um jogo contra o Internacional e importantíssimo esse jogo de 180 minutos. Mas também é importante que a diretoria fora de campo entenda e aprenda as lições para que a gente volte a começar a disputar campeonatos, a chegar a finais, fazer receita não simplesmente vendendo jogadores. Essa temporada vai ter que vender para atingir as metas financeiras. Mas o São Paulo precisa voltar a disputar finais e ganhar títulos para gerar receita. Tamo junto, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa a sua inscrição, deixa o seu like, o seu comentário e compartilhe esse vídeo. Tenho certeza que você tem amigos são paulinos que ainda não tiveram uma visão como essa que eu trouxe aqui para você e que pode contribuir muito
pode contribuir muito com o conhecimento do seu amigo São Paulino, da sua amiga São Paulina. Tamo junto, galera, juntos para ver o São Paulo campeão da Copa do Brasil e o São Paulo reagindo no Brasileirão. Juntos para ver o São Paulo campeão de volta. Um abraço a todos, fiquem com Deus, tamo junto e vamos São Paulo! Chamado Tricolor.